hoje nós vamos tratar aqui de como ser valente em casa. E o texto base para essa devocional que eu trago para você está em 1 Crônicas, capítulo 19, versículo 13. Valente em casa, 1 Crônicas 19, 13. Esse texto me chama a atenção porque fala das vitórias de Davi, né? A defesa dele em seu povo, nos fala ali da vitória do povo de Deus contra os amonitas, a direção que Davi dava a Joabe ali, que era o seu primeiro comandante. E é importante a gente olhar esse texto aqui por um versículo que me despertou o coração ontem, me fez com que meu coração batesse um pouquinho mais forte, e eu quero compartilhar com você, para que você medite nesse texto, para que você decore esse texto. Se você tiver esse hábito, que você escreva assim esse texto, colhe aí no banheiro da sua casa, você colhe esse versículo nas portas aí da sua casa, até no volante do seu carro. Eu acho que vai ser interessantíssimo. E o texto sagrado diz assim, olha, 1 Crônicas 19, 13, Sê forte, pois, pelejemos varonilmente pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus, e faça o Senhor o bem que lhe parecer. Que texto lindo, simples, rápido e objetivo, porque Deus, Ele nos incentivava Davi e sua tropa, suas comitivas ali, para as batalhas, para as pelejas que eles estavam para executarem ali. E Deus nos mostra nos dias de hoje que nós temos algumas batalhas. E tais batalhas, elas se desenvolvem, elas rolam no nosso dia a dia. Nós temos tantas batalhas dentro da nossa casa. E muitas vezes nós vamos para o trabalho com aquela garra toda, nós queremos apresentar a nossa produção, nós queremos apresentar serviço, nós queremos vestir a camisa da empresa. Quando chegamos em casa, esquecemos de vestir a camisa da família. Já chegamos cansados, já chegamos desanimados e esquecemos daqueles que estão ali ao nosso redor, aqueles que nos amam. E aqui o texto já nos ensina que nós devemos nos comprometer com a nossa família. Quando aqui Davi diz, olha, pois pelejemos varonilmente pelo nosso povo, é pela nossa família. Nós devemos lutar por eles. A nossa família, ela tem que alcançar um lugar especial no nosso coração. A nossa família, ela tem que ter uma certa prioridade nas nossas vidas. E essa prioridade, ela é muito importante que seja bem estabelecida, porque senão a correria, que eu já disse, ela vai tomar conta, ela vai tirar o foco da sua casa. Então pense bem, e aqui pelejar varonilmente quer dizer com força, com vigor. Por que aqui Deus já orientava o povo nesse sentido? Exatamente porque eles teriam resistências, eles teriam ali a oponência do diabo. E eu não tenho dúvida que hoje nós enfrentamos essas dificuldades e muitas vezes nós tratamos de uma maneira assim, vai passar. Não, nós precisamos lutar varonilmente. E aqui o valente, ele tem que ser valente na obra de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 15, 58, o texto bíblico lá que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Coríntios diz, portanto, sede firmes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Então, trabalhar, ser valente em casa, é ser valente na obra de Deus. É você servir a Deus com todo o seu vigor dentro de casa. Não adianta você ir para a igreja, levantar as suas mãos, dar o seu dízimo, dar a sua oferta, se voluntariar em um dos ministérios, sendo que dentro da sua casa a pregação da palavra ela é comprometida. Se dentro da sua casa não há essa obra, porque a primeira condição que nós precisamos estabelecer para a expansão do reino de Deus é sedimentar as bases do evangelho dentro da nossa casa. Então você precisa trabalhar para o Senhor dentro da sua casa, que é a sua primeira igreja. Você, marido que está me ouvindo, saiba que a sua esposa é sua ovelha número 1. Seus filhos aí são suas outras ovelhas. Depois, as de fora. Talvez você que esteja nos assistindo não tem cargo nenhum de liderança na sua igreja. Mas dentro da sua casa, você foi estabelecido como um povo sacerdotal,
o marido e a mulher como sacerdotes desse lar. E se nós nos perdermos nessa caminhada, nós vamos talvez observar o que aconteceu com Eli. Eli era o sacerdote do templo, mas ele ali acostumado a fazer as coisas rotineiramente, ali de uma forma assim maçante, ele foi perdendo a sua sensibilidade, ele foi perdendo a sua visão e com isso ele não sabia discernir as coisas que eram ou não de Deus. Ana chegou no templo de manhã cedo, bêbada, pela avaliação dele, mas estava ali uma mulher transtornada, porque ela estava ali num relacionamento com Deus, numa briga com Deus, num desespero com Deus ali, para que ela pudesse ser mãe. E ele a acusou de bêbada. Então ela não estava bêbada, mas porque ele tinha perdido essa consciência, porque a obra na vida dele estava sendo feita assim, mecanicamente. Não deixe que a condição de fazer uma obra na sua casa seja algo mecânico. Desperte para hoje fazer um novo culto doméstico. Desperte para hoje fazer uma nova devocional. E aí nós vamos entender que o valente é aquele que dá o testemunho. Aqui o texto diz, pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. Nós temos a responsabilidade de sermos valentes pelo testemunho. Quando o profeta Malaquias diz que nos últimos tempos Deus converteria o coração dos pais aos filhos, é exatamente isso, porque os filhos estão buscando a Deus e os pais muitas vezes não. Nós entendemos que só dar aqueles bons princípios aos nossos filhos já está bom. O velho texto de Provérbios que nos ensina que ensina a criança no caminho, fala de um testemunho em relação ao que temos que dar de nós pais aos nossos filhos. O marido dá um bom testemunho à esposa. Imagine se Jó tivesse pecado. Aquela esposa teria toda a razão naquela murmuração dela, naquela blasfêmia dela, quando ela diz: o quê? Você ainda está dando uma de santinho? Agora você ora, né? Agora você é crente, né? Não. Ela também sabia que o coração dele era sincero diante de Deus, que ela não foi nem capaz de deixá-lo, ainda que com toda aquela perda, ainda que com aquela doença mortal que ele adquiriu, mas ela sabia, poderia saber que pelo testemunho do seu marido, Deus poderia intervir ali, ainda que as emoções e as circunstâncias dissessem não, mas Deus, a Ele pertence o sim e o amém. Então, observe que o seu testemunho é importante. Algo também que me vem aqui à mente agora foi Pedro. Pedro negou a Jesus, e você sabe disso. A cada cantada do galo, ele negava uma vez, não é isso? Mas depois, ele foi tão transformado por aquele confronto com Jesus que o seu testemunho se estabeleceu. Quando ele estava preso e eles foram soltá-lo e quiseram ali barganhar ali as palavras dele, ele disse: olha, lá em Atos 4:20 nos ensina, eu não posso deixar de falar daquilo que eu tenho visto e ouvido. É a importância do testemunho. Uma pessoa vem para a igreja por causa do testemunho de um crente. Uma pessoa sai da igreja por causa do testemunho de um crente também. Então, precisamos dar o testemunho, a começar dentro da nossa casa. E algo que esse texto me ensina bastante é que nós precisamos ser valentes na comunhão, na adoração ao Senhor. Tudo nos rouba tempo. O nosso smartphone, toda hora chega uma mensagem para a gente, o WhatsApp não para de chegar. Isso tudo nos rouba o tempo que deveríamos, em muitas circunstâncias, dedicar ao Senhor, tempo de leitura da Bíblia. Eu aprendi uma vez que aquilo que separa os medíocres dos bons são minutos. Minutos a mais de oração, minutos a mais de leitura da palavra de Deus, minutos a mais na comunhão. Precisamos resgatar essa prática da solitude ali, precisamos ter prazer na nossa própria companhia com Deus. Voltarmos ao nosso quarto, fechar a porta, orar ao nosso Pai que nos vê em secreto. E Ele que nos vê em secreto nos recompensará. Então precisamos ser valentes nessa adoração.
É o tempo que nós somos preparados para a batalha do dia a dia. É o tempo que recebemos as diretrizes ali, recebemos as estratégias para vencer o nosso inimigo. É o tempo que no futebol se dá aí para que o jogador tenha o ano completo, faça um bom ano de competição, é a pré-temporada. É aquilo que você gasta aí tempo aí na sua vida para carregar o seu celular, para que ele sempre esteja com a bateria cheia, precisa de ficar ali na carga. Ele precisa parar um pouquinho. Nós precisamos parar para ouvir o nosso Deus. E para isso precisamos ser valentes, porque as resistências, elas vêm. E nós queremos e devemos ter essa sede, essa fome pelo Senhor. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, nós já temos. O Espírito Santo já nos foi dado. Então nós precisamos ter a fome para a palavra, precisamos ter sede para ter o Espírito na nossa vida. E assim nós teremos uma vida de vitória e certamente nós vamos pelejar pela nossa casa. Porque a melhor forma de defender a nossa casa é crer que a SEB, essa proteção, essa cerca de proteção de Deus sobre a nossa família já está posta. Mas nós temos que nos aprontar, nós temos que ser valentes dentro da nossa casa. Então não perca a oportunidade hoje de ser valente na comunhão com seu Deus, ser valente na obra de Deus e ser valente no testemunho de Deus para todos aqueles que estão à sua volta, especialmente aquele que o seu braço pode tocar. É esse que você exerce a influência. Aqueles que estão longe, talvez você não tenha uma câmera assim para falar para muita gente, mas você tem às vezes aquele que está ali do seu lado, seu cônjuge, seus filhos, seu papai, sua mamãe. Então, pregue a palavra com todo vigor, varonilmente, e eu tenho certeza que Deus, Ele fará o bem melhor que lhe parecer. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, Serginho. Que bênção. E vamos orar sim, porque pequenas atitudes, sendo conduzidas pelo Espírito Santo de Deus, provocam grandes movimentos. As coisas grandes não acontecem grandes porque elas começaram de uma maneira grande, não, mas de algo singelo, algo às vezes desprezível para uns. E que tudo aquilo que fizermos, possamos fazer com algo que é singular daquele que tem o Espírito Santo, que é o amor. Que possamos realmente mesmo ser valentes. Valentes em nos firmar, nos aprumar. Aprumar em Deus. Que o nosso prumo seja mesmo o Senhor na nossa vida. Pai, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Apresentamos essa palavra, apresentamos a nossa vida e pedimos, Senhor, que haja uma transformação no nosso interior, um posicionamento no nosso coração, que venhamos realmente nos entregar e nos posicionar totalmente diante do Senhor. Que não venhamos ficar ali em cima do muro cada momento agindo de uma maneira, mas venhamos ser firmes e determinados em Te encontrar cada dia mais, em buscar intimidade e relacionamento cada dia mais com o Senhor. Que a nossa valentia não seja contra o homem, contra pessoas, mas que a nossa valentia seja em nos parecer cada dia mais com o Senhor. Seja em dar a segunda face, andar a segunda milha. Que a nossa valentia seja realmente, Pai, em ceder, em servir. Aquilo que passa na nossa mente e que nós nem falamos. Que a nossa valentia seja em manter a nossa mente conectada ao Senhor. Que a nossa valentia seja em olhar para onde o Senhor deseja que a gente olhe. Que a nossa valentia seja em manter as nossas motivações firmadas no Senhor, no propósito e nas convicções que o Senhor tem para nós. Que a nossa valentia seja realmente voltada para aquilo que é o eterno.
que é estar frente a frente com o Senhor todos os dias. Temos essa liberdade, que não venhamos desprezar essas oportunidades que o Senhor nos tem dado. Obrigada porque podemos ter a Tua palavra, mas que não estejamos somente expostos à palavra, mas que essa palavra venha entrar no nosso coração, venha vir no nosso intelecto e daqui descer para o nosso coração para que haja transformação na nossa vida. Que o Senhor venha marcar a nossa história, que venhamos ser transformados, transformadas e que as nossas atitudes possam realmente atrair pessoas para que elas conheçam mais do Senhor. Nos perdoe por atitudes que puderam afastar pessoas de Ti, por posturas erradas. Queremos pedir perdão, que você venha pedir perdão aí na sua casa, por uma fala que não foi da maneira correta. Às vezes você até tinha razão, mas não falou no tempo, do jeito certo. E isso afastou alguns, decepcionou algumas pessoas. Mas podemos pedir perdão e que o Senhor nos dê oportunidade de realmente restaurar uns aos outros, restaurar o corpo de Cristo. Porque quando restauramos o outro, estamos restaurando a nós mesmos, porque fazemos parte desse corpo. Que o Senhor venha trazer essa consciência no nosso coração, Pai. Nós Te amamos, Te bendizemos, que o Teu Espírito Santo possa continuar ministrando ao nosso coração ao longo desse dia, em nome de Jesus.